Amém, irmãos? Mesmo assentados, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra comigo, do Senhor comigo, em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Você achou aí? Você que está em casa pode pegar a Bíblia aí rapidinho, e a hora que você pegar a Bíblia aí, você já pode estar acompanhando com a gente aí. Jeremias capítulo 29, versículo 1 diz: são estas palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então eu quero trazer algo muito importante, e se você pegar o livro de Jeremias, ele é um livro que tem crise, só tem crise, só tem dificuldade. E se você olhar, o povo passa por dificuldade, as situações são grandes, e a crise que encontramos aqui é quando o povo é levado cativo para a Babilônia. Olha só que coisa interessante, e nós vamos falar disso mais para frente, mas eu vou adiantar uma coisinha aqui para você. Quanto tempo nós estamos vivendo em quarentena? Alguém sabe dizer mais ou menos qual é o tempo? 90 dias. Ok, 90 dias. Agora deixa eu perguntar para você, como que você está em 90 dias? Pode ser sincero, você que está em casa também, seja sincero. Você está se mutilando, vamos dizer assim, por causa de 90 dias. Você sabe quanto tempo o povo de Israel ficou cativo na Babilônia por causa do rei Nabucodonosor? Alguém sabe? Eu vou dizer para você, você está reclamando de 90 dias. Eles ficaram 70 anos cativos, no exílio, aonde eles não tinham condições de fazer nada, eles não tinham condições de ver nenhum tipo de saída, e somente crise em cima de crise, e os israelitas não estavam mais crendo em sua libertação. No capítulo 29 de Jeremias, nós vemos Deus escrevendo uma carta, porque isso aqui é uma carta, está dizendo a carta de Jeremias aos exilados da Babilônia, aos cativos na Babilônia. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Deus estava escrevendo, enviando uma carta para o seu próprio povo, que estava cativo na Babilônia, e passava por um momento grave de crise. Aqui é o primeiro ponto. Deus nessa noite está enviando para você uma carta, neste momento de crise que eu e você nós estamos passando. Deus está enviando uma carta para que nós possamos sair daqui a pouquinho por aquela porta, crendo que Deus tem palavras abençoadoras para nós e não palavras de destruição. Nós ficamos 90 dias, estamos 90 dias em quarentena. O povo ficou 70 anos e Deus envia Jeremias para falar algo para o povo. E eu vou dizer para você, se você que está me assistindo nessa hora, se você está aí na sua casa dizendo que você não está em crise, eu vou dizer para você, então você vive num outro mundo. Não é o mundo em que a gente vive, porque todo mundo está passando por um momento difícil. Ah, pastor, eu creio em Deus, Deus é o meu Senhor, mas eu também creio e passo por crise. Então a gente não pode levar muito as coisas para outro nível. A gente tem que trazer a nossa vida aqui para a terra e dizer assim, estamos em crise. Agora, o que eu tenho, ou que você tem se alimentado, é a grande diferença da nossa vida. Se você tem se alimentado de crise, você está com problema. Mas se vocês têm na crise se alimentado de Deus, aí você está no caminho certo.
E é exatamente isso que Jeremias estava passando para o povo que estava cativo. Olha só que coisa interessante, uma coisa que a gente pensa, pastor, mas palavras de destruição, nós estamos vivendo em crise, nós estamos em crise, não é questão de palavra de destruição, a questão é uma coisa, que aonde existe o pecado, existe crise. Aonde existe o pecado, existe crise, não tem outra forma. E nesta carta Deus nos ensina grandes coisas para nós. Deus ensina para a minha vida e para a sua vida coisas e pontos importantes para que nós possamos nos orientar dentro da crise, em meio à crise e depois da crise. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Olha só que coisa interessante, o povo de Israel foi levado para ser escravo. E eles estavam trabalhando para o rei Nabucodonosor. Deixa eu falar uma coisa aqui importante para você que está me assistindo, tanto na internet como aqui. Se nós titubearmos, nós seremos escravos da crise. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente possa estar mudando as nossas situações hoje, a nossa vida hoje. Olha só, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você e que eu quero que você aprenda é: primeiro, haja ao invés de reagir. Haja ao invés de reagir. O que significa isso para nós nessa noite? Qual foi a atitude do povo quando foi levado para cativo para a Babilônia? Qual foi a situação que eles começaram a passar? Eu vou dizer para você, eles começaram a ouvir qualquer coisa que poderia tirá-los daquela situação. Eles começaram a acreditar em falsos profetas, eles começaram a acreditar em falsos mestres, eles começaram a acreditar até dizendo que 2 mais 2 é 5. Eles acreditavam em tudo que se falava, acreditava. E uma coisa interessante, e olha só, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que quando eles começaram a acreditar que eles voltariam para casa, foi o pior tempo de crise que eles passaram, porque não era a época ainda deles voltarem para casa. E talvez não seja a época da gente sair de toda essa situação e entrarmos num novo normal. Nós vivíamos no normal e nós vamos entrar no novo normal, que é totalmente diferente do normal que a gente vivia aqui. Você pode ter certeza disso. Olha só, eles começaram a agir e reagir de forma medíocre. Olha só, Salmo 137:2, ele mostra um pouco dessa realidade, quando Davi expressou isso dizendo assim, Salmo 137:2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Eu quero que você preste atenção aqui, o salmista diz assim, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, ou seja, pessoa que pendura um instrumento musical, e harpa nessa época aqui era símbolo de festividade, era símbolo de alegria, de louvor, de adoração, de música a Deus. E o que eles estavam fazendo? Pendurando a harpa. É a mesma coisa pegar a guitarra que o pessoal toca aqui na igreja e de repente eles falam assim, olha, acabou tudo mesmo, a pandemia já foi mesmo, a pandemia tomou conta de tudo, vou colocar isso aqui de lado, não vou fazer mais nada. Essa é a mesma coisa que Davi estava falando, ou seja, eles não tinham mais alegria, eles não tinham mais festividades, eles não tinham mais nada para reagir, porque eles não tinham como agir naquela época, e isso estava trazendo para eles uma coisa muito interessante, que nós precisamos realizar e fazer. Nós precisamos voltar e começar a colocar num papel o quanto Deus cuidou até aqui desses 90 dias de cada um de nós. Gente, em 90 dias, mostra as estatísticas, se está certo, se não está certo, se está errado, se não está, se está com um número maior, se um número menor, mesmo que seja o número correto, já é monstruoso.
Já é monstruoso, e você está aqui de olhos abertos, saudável, você que está nos assistindo, saudável, podendo louvar e cantar a Deus. Nós precisamos começar a olhar o que Deus tem feito através de nós, por nós e em nós, e começarmos a ver as coisas grandes que nós temos para reagir diante da pandemia. Qual é o erro do mundo? Qual é o erro das pessoas? As pessoas, elas estão reagindo por aquilo que elas estão ouvindo, e o que elas estão ouvindo muitas vezes não é verdade, não é a última palavra de Deus. E nós temos que mudar essa história, e nós estamos aqui para isso, para mudar essa história. Acompanhem comigo Jeremias 29, 5 e 6, vou adiantar um pouquinho aqui, 5 e 6. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais, tanto faz. Mas olha só, o que Deus estava dizendo na carta de Jeremias? Estava dizendo: o povo, é o seguinte, edifique casa, espere mais um pouco, eu vou dar a saída, vocês vão voltar, mas é no tempo meu, não é mais naquele tempo. A ordem de Deus, mesmo cativo na Babilônia, a ordem que Deus deu para o povo, sabe qual foi? Avance, caminhe e cresça. É isso que esse é um grande questionamento meu. Eu passo isso para você, e para você que está nos assistindo nessa noite, através da internet, eu quero passar para você o seguinte: olha só que coisa interessante. Eu espero que quando tudo voltar ao novo normal, você saia muito melhor do que você entrou nessa pandemia. Que você cresceu, você passa a crescer. E que nós possamos entender que crises, elas vêm e vão, crises, elas aparecem, crises são como tempestades, elas vêm e vão embora, daqui a pouquinho vai voltar ao normal, daqui a pouquinho você vai ver como vai começar as coisas, vai passar, mas daqui a pouquinho vem outra crise. Eu vou dizer para você, este não é o último vírus do planeta. Este não é o último vírus do planeta. Eu quero dizer para você que haverá outros, e Deus está dizendo aqui para mim e para você, em meio à crise, não desanime, mas avance, faça algo novo para a sua vida. Não é para a pessoa que está ao seu lado, não, primeiro é com você. Faça algo novo em você, peça para Deus fazer algo novo em você, para que você cobre ânimo, porque senão você vai continuar vendo crise e mais crise. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a reclamar de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Não haja, como é que eu coloquei aqui? Desculpa. Não haja, haja ao invés de reagir. Haja ao invés de reagir. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para você é: seja biblicamente realista. Pastor, mas como assim ser biblicamente realista? Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, muito importante, você que está aqui presente nesse lugar e que está nos assistindo pela internet. Olha só, o povo se enganava sozinho. O povo se enganava. Olha, vai voltar tudo ao normal daqui a um tempo. Não vai, irmão. Não vai. Pode ter certeza disso. Uma das grandes preocupações que acho que eu e você nós temos, no caso eu tenho filho e filha, né? Eu tenho filha na escola. Você acha que a escola vai voltar quando, irmão? Quando que a escola vai voltar? Não tem previsão, não temos previsão. Então é exatamente, não, a escola vai voltar, em setembro a escola volta. Sei.
O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado com o que você alimenta o seu coração. Cuidado com o que você alimenta o seu coração, porque muitas vezes podem ser notícias falsas. Cuidado com fake news. Cuidado com as notícias falsas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que o inimigo quer que você creia. Agora, eu preciso crer no que a palavra de Deus diz. Agora, deixa eu pensar aqui, pense um pouquinho comigo, você que está aqui, você que está nos assistindo, pense um pouquinho comigo. Deus havia predito que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia? Sim ou não? Sim. Então por que o povo ficou reclamando? O povo já sabia que isso ia acontecer, irmão. Ele não tinha que reclamar, eles tinham que ir e obedecer o que Deus estava querendo. Por desobediência eles foram levados cativos, e Deus avisou. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus falou? Isso aqui nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas o que Jesus falou? Eu sempre vou dizer isso: no mundo tereis aflições. Queridos, nós vamos ter aflições. Como eu disse, não vai ser o primeiro nem o último, mas o que eu quero chamar, o que Deus chama a atenção do povo, e eu quero chamar a sua atenção, é exatamente isso. Cuidado para que você não crie um cenário pior do que já está. Tome cuidado, não crie um cenário pior do que já está. Deixa eu perguntar e fazer uma enquete aqui, uma enquete para quem está em casa. O cenário está ruim ou não? Quem acha que está ruim, levanta a mão. O cenário está ruim. Está ruim, irmão. Agora acabou, está ruim, está ruim. Agora não deixe isso péssimo. Por que eu falo isso? Essa é a atitude que importa para nós hoje no meio da crise. No meio da crise existe a palavra de Deus que nos tira da crise e nos coloca em uma nova visão e uma nova perspectiva. Ao invés de nós começarmos a falar por que está acontecendo isso, você tem que falar assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar no meio de toda essa crise? O que o Senhor quer dizer para mim diante de toda essa crise? Eu vou dizer para você, aqui nós temos jovens aqui que estão em casa, que não pode estudar, não pode, está tudo fechado. Ok, então o jovem deve perguntar: o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa crise? O que o Senhor quer falar comigo nessa crise? Olha só, a crise nos leva para longe do foco e muito mais perto de um abismo profundo, de uma realidade não existente. Pastor, mas o senhor falou agora que a crise é uma realidade. Eu estou dizendo para um abismo profundo de uma realidade que não existe, porque eu potencializo a crise. E isso me leva cada vez mais para baixo. É aí que, quando eu me encontro nessa condição, vem a terceira coisa que Deus ensina para o povo: foque os seus olhos no Deus da esperança. Foque os seus olhos no Deus da esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Ah, meu irmão, que palavra é essa? Que palavra é essa? Eu não sei para você, mas para mim isso me enche de alegria, porque aqui está dizendo assim: logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, logo que se cumprirem o tempo estabelecido por Deus dentro desta crise, dentro dessa pandemia, fique atento, porque eu vou cumprir para convosco a minha boa palavra, trazendo-vos de volta para este lugar. Eu creio que no tempo certo, na hora certa, Deus vai permitir que pessoas voltem para a casa dele, para que juntos nós possamos cumprir a palavra do Senhor, que diz lá em Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, que nós precisamos estar congregados, unidos, juntos, adorando a esse Deus.
Eu vou dizer para você que está assistindo na internet, não está errado você ficar em casa, não está. Se você não tem condições de vir, não venha. Se você está com medo, não venha. Mas se você tiver condições de vir, venha, porque é diferente quando nós estamos aqui em contato com pessoas adorando a Deus. É diferente. E isso transforma a nossa vida. E olha só, ele diz: eu cumprirei para convosco a minha boa palavra. Agora eu quero perguntar, tanto para você que está nos assistindo na internet, ou assistindo esse vídeo, como também você que está aqui: qual é a boa palavra que Deus te deu nesta pandemia que tem sido o seu sustento? Qual é a palavra que Deus tem te dado e que tem sido o seu sustento nessa pandemia? Qual é a palavra? Existe uma palavra para mim e para você, existe uma palavra de esperança, existe uma palavra de vitória, existe uma promessa de esperança, e não tem como eu mudar isso. Você sabe por quê? Porque Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem propósito para mim e para você. Deus tem propósito para cada um de nós. E através dos propósitos, mesmo diante de sabermos que nós temos propósito, isso não nos isenta de passar por crises. Se você está entendendo que a tua vida tem propósito, eu quero dizer para você: te prepara, meu irmão, porque tu vai passar por crise. Seja ela crise visível, como é a pandemia, ou crise existencial, porque Deus quer trabalhar com você, Deus quer trabalhar o seu coração, Deus quer trabalhar com a sua vida. E na pandemia não é diferente, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está em casa, Deus quer trabalhar com a sua vida, Deus quer trabalhar com você, Deus quer trabalhar contigo, Deus quer tratar o seu coração. Você sabe por quê? Porque eu e você, nós esquecemos das promessas de Deus. E o Deus da esperança diz para você nessa noite: as minhas promessas não falham. Eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou Deus. Se você quiser ver esse versículo, Números capítulo 29, versículo 13. Olha só que coisa interessante. Aquele povo que estava cativo deveria continuar esperando em Deus, tendo ali atitude positiva. Mas em meio à crise, o que aconteceu? Eles começaram a ver a crise, eles começaram a ver as dificuldades. E olha só que coisa interessante, eles deixaram de crer na palavra que alimentava a vida deles. E nós precisamos parar de olhar coisas que não nos alimentam e pelo contrário nos tira o pouco de esperança que nós temos. Mas Deus, Ele está aqui nesta noite, e esta carta não é para mim, esta carta é para você, para que você possa estar se alimentando na esperança, se alimentando da esperança em meio à crise, e isto é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Vamos ser sinceros, o que você tem visto nesses últimos dias? Qual é a visão que você está tendo? Humanamente falando, é uma situação catastrófica. Mas pela fé, qual é a visão que Deus quer te dar no meio da crise, que vai tirar você do meio da crise, seja ela da pandemia, que é visível, ou existencial, e te colocar de pé dizendo: eu sou o Deus da esperança da sua vida. Tenha fé e molde suas ações de acordo com o que Deus deseja. Olha só que coisa interessante. O que Deus deseja da sua vida? O que Deus deseja da sua vida? Nós cantamos aqui: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem a esse lugar, não há nada igual, não há nada melhor. Mas para que isso? E se nós estamos cantando isso, é para que nós possamos nos fortalecer em Deus para enfrentar o dia que o próprio Jesus disse que é o dia mau. E para fechar essa ministração com chave de ouro,
E para fechar essa ministração com chave de ouro, eu quero dizer para você que Deus dá uma orientação abençoada para esse povo, que abre caminho para que eles possam receber a vitória e voltar a viver junto com o povo de Israel, sendo liberto da Babilônia, voltando para o seu novo normal, vamos dizer assim. Acompanhe comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha só que promessa abençoada. Deus mandou essa carta para um povo que estava o quê? Cativo. Talvez você esteja cativo nesta pandemia. A pandemia tem sido a pessoa que você mais serve, que você está servindo, que tem te trazido muito peso, tristeza no seu coração. Mas olha só que carta Deus escreve para esses irmãos, para os seus escolhidos. E olha só: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o quê? Que desejais. Deixa eu perguntar, qual é o fim que você deseja? Qual é o fim que você quer depois dessa pandemia? Qual é o fim? A grande coisa que eu quero passar aqui para você é o seguinte: no meio da pandemia nós perdemos o foco, nós perdemos a direção, nós perdemos o rumo. Muitas vezes eu cheguei em casa e falei assim: o que eu vou fazer? Porque a situação está ficando difícil, a situação estava... E Deus falou assim: calma, fica tranquilo, fique tranquilo, porque eu bem sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Olha só que coisa linda. Eu vou contar aqui um testemunho para você rapidamente, para você também que está em casa, bem rápido. Alguns dias atrás eu estava sentado com a minha esposa e conversando com ela um pouquinho sobre a situação que nós estamos vivendo, sobre a situação que a igreja está passando, porque não é normal isso. O normal é que as pessoas estejam na igreja adorando a Deus, você sabe disso, e várias outras situações que chegaram, outras coisas que chegam e tal. E eu estava dizendo para ela assim, que olha, eu disse exatamente isso: eu estou muito cansado com relação a tudo, cansado em relação a tudo, a tudo. Pensa num tudo, pensou aí, então é tudo, a tudo. E enfim, a gente conversou e tal, e quando eu saí da mesa, que eu fui para o computador, eu sentei no computador, pus o celular do lado, fez a vibração que eu recebi uma mensagem. Essa mensagem tinha apenas um áudio, e eu peguei, cliquei no áudio, falei, deixa eu ver, né? Cliquei no áudio, e eu recebi do Edson Santana, eu recebi do irmão Edson, e eu cliquei. E olha só, para minha surpresa, a música dizia assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Depois ele diz: somente meu, todo o teu trabalho. Eu falei: nossa, Deus, muito direto, Pai. Foi muito direto isso, foi extremamente direto. Eu falei assim: obrigado, porque esse cântico me animou. E aí eu peguei, entrei, e eu sigo um cover da igreja, da Terceira Igreja Batista de Brasília, ele chama Júnior Camargo. Você pode entrar, esse cara é fantástico, ele toca muito, canta muito, ele é muito bom naquilo que ele faz. E ele estava fazendo uma live ao vivo, e eu recebi, né, aquele bipzinho, né, do YouTube. Eu falei: deixa eu ver, eu gosto dele, deixa eu ligar. Cliquei. Eu pergunto para vós, qual era a música? Não tenha Falei: Senhor, 2 vezes, Senhor. Ok, eu entendi, eu preciso aprender a descansar em Deus no meio da crise, para que eu não perca o foco do trono de Deus.
E é exatamente isso que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Então me invocareis, versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O resultado de passar tempo na crise ou em crise é que eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar o trono da graça, eu preciso encontrar com Deus da esperança, porque se eu não encontrar com Deus da esperança, eu vou acreditar muito mais na crise e nas tempestades do que na própria palavra que o Deus da esperança está querendo dar a mim e a você. Crises são como tempestades, elas vêm e vão embora. Viver em crise tem dois caminhos. Primeiro, trazer de volta você para o Senhor. Talvez você nessa crise esteja desesperado ou desesperado. Eu quero dizer para você, volte para o Senhor, corra para o Senhor. A segunda coisa que viver em crise nos dá, um outro caminho, crer que Deus está o tempo todo com você. Deus está o tempo todo com você. Deus não te deixou sozinho em nenhum momento da pandemia. Parece ser um tempo de grande dificuldade, de muita complexidade, concordo. Mas quando é que nós vamos nos submeter à vontade soberana de Deus? E nós precisamos começar a descobrir isso, porque eu vou dizer, em breve tempo, e não vai tardar esse tempo, o novo normal vai chegar. O novo normal vai chegar. A questão é, estaremos preparados para o novo normal? Estaremos preparados? A igreja vai estar preparada para o novo normal? A igreja vai estar preparada para as coisas que vão acontecer daqui para frente? Eu estarei preparado para entender que talvez isso aqui seja um próximo normal da igreja? Por que eu falo isso? Porque Jesus disse, cabe o seu dia, o seu próprio mal. Então, vamos ficar atentos, feche os seus olhos, feche os seus ouvidos a toda e qualquer notícia que não tenha informação. Pelo contrário, te dê desinformação. Sai fora, não queira buscar isso não, mas passe a buscar a formação que Deus quer nos dar através da sua palavra. É a palavra de Deus que nós temos que estar buscando dia após dia, momento após momento, e nós precisamos parar de ouvir coisas que não trazem nenhum tipo de crescimento. Que o Senhor nos ajude, nos dê a direção certa em meio a essa crise que estamos passando, para que nós possamos suportar a próxima e vencer a seguinte, porque assim será daqui para frente, vencendo um dia de cada vez, um dia de cada vez. Hoje nós matamos um grande leão, amanhã nós vamos matar mais um, e assim nós vamos crescendo, e que Deus nos ajude, e que Deus nos dê essa direção em meio a toda essa crise, que os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida sejam cada vez mais firmados, alcançados e solidificados em sua vida. Eu vou dizer para você, qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Eu vou dar o primeiro, tá? O primeiro, você vai descobrir os restantes, o restante. Sabe qual é o primeiro? Adorar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o seu primeiro propósito, adorar a Deus acima de todas as coisas. Você quer saber os próximos? Eu vou dizer para você, leia a Bíblia e leia também um livro um livro que tem o título Uma Vida com Propósito. Leia, ainda dá tempo, na quarentena dá para você ler esse livro, 1 capítulo por dia, ou 2 capítulos por dia. Esse livro é fantástico, e você vai entender qual é o seu propósito de vida. Que Deus nos ajude a vencermos essa crise. Ela já está vencida, amém? Você crê nisso? Ela já está vencida, porque Deus diz, eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito.
pensamentos de paz e não de guerra. Amém?